Instrumento feminino ou masculino? Que história é essa? Qual que você toca? Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o William Vasconcelos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que existe instrumento feminino e instrumento masculino? Será que você, homem, está tocando com instrumento feminino? Mulher está tocando com instrumento masculino? Que história é essa? Vamos entender um pouquinho mais. Mas antes, pessoal, aquela força que eu sempre peço para vocês, já está virando um ritual aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, me ajuda que esse canal possa chegar para mais pessoas. Se inscreva aqui embaixo, não custa nada, deixe seu like e comenta. Se você já ouviu falar sobre isso, sobre o instrumento feminino ou masculino, qual você toca, feminino ou masculino? Vai falar, eu toco masculino, não, eu toco feminino. Existe isso? Que história é essa? Bom, vamos lá. Essa divisão de feminino e masculino tem a ver com a voz, ou seja, com o timbre do instrumento. Não tem nada a ver com ser mulher, ou ser homem, ou ser para algum tipo de gênero. Não tem nada a ver com isso. Mas antes, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Como isso envolve um pouco a história da música, que é algo muito interessante. Como surgiram? A gente sabe que primeiro foram as violas, aí foi evoluindo viola da Brat, viola da Gama, viola da Monte, teve uma evolução. Mas por quê? Tem um porquê. Por que surgiu um violino, um violoncelo, um contrabaixo e uma viola? O principal, gente, quando a gente volta muitos anos, antes ainda do Renascimento, a música existia basicamente dentro da igreja. Era pecado, errado ter música fora. Então, a música era basicamente dentro da igreja. E o predominante na época era o canto gregoriano. Então, o canto era o que predominava. Gente, se eu errei alguma coisa da história, alguém pode me corrigir, tá? Aqui é só um resumo bem básico, não é uma aula complexa de história. Existem ótimos livros de história da música para quem tem interesse nesse assunto. Aqui é só um básico para vocês entenderem mais ou menos como que surgiu. Então o canto era predominante. Existia aqueles órgãos de tubo, algumas coisas assim, só que o canto era predominante. E o canto, a gente sabe que existem as divisões das vozes. Em geral, feminino existe 2 vozes e masculino 2. Eu sei, existe mais vozes, mas as principais seriam a voz do soprano, a voz do contralto, que essas duas são as vozes femininas. Então, instrumentos que tenham o timbre soprano ou contralto, a gente fala que é um instrumento feminino, mas não tem nada a ver para mulher ou para homem, não tem nada a ver com isso, mas o timbre. E os instrumentos que têm o som, o timbre tenor ou timbre baixo, esses daí a gente fala que são instrumentos masculinos, então tem a ver com o timbre. Então existia cantores e cantoras na época, mulheres que cantavam soprano, que era a voz feminina mais aguda, contralto, a voz feminina mais grave, tenor, a voz masculina mais aguda e o baixo, a voz mais grave masculina. Como eu disse, existem vozes intermediárias, mesotenor, barítono, sopranino, existe as intermediárias, não é isso que eu estou falando. Mas podemos colocar essas 4 como as principais, como talvez as básicas dos timbres, né? Da nossa tessitura vocal e também dos instrumentos. E como o canto era predominante, tudo que surgia de instrumento na época era para auxílio do canto, era para ajudar o canto nas igrejas na época. Então, o intuito desses instrumentos foi, claro, tem muitos detalhes, mas o intuito desses instrumentos surgiram justamente para auxiliar esse canto. Então, o violino tem o timbre soprano. Então, a voz, o timbre do instrumento do violino se equivale a uma cantora com timbre soprano. Para a viola, contralto, para o violoncelo, a voz tenor e para o contrabaixo, a voz do baixo. Então, esses instrumentos basicamente veio como auxílio do canto. Passar dos anos, então no Renascimento, depois do Classicismo, aí sim, aí a gente veio, Barroco, né, antes do Classicismo ainda, né, então Renascimento, depois Barroco, ali sim, Renascimento para o Barroco, aí a gente tem peças para violino, músicas para violoncelo, para viola, contrabaixo, tudo bem, mas antes era o canto, e era predominante os instrumentos dar apenas um auxílio, eles não tinham uma voz principal, não era algo feito para eles. E com o passar dos anos, aí sim. Então foi isso, os instrumentos têm essa voz, têm esse timbre justamente porque era para auxiliar o canto. Por isso que a gente fala que um violino muito pequeno
o timbre foge, muito grande também. Para as violas, porque a gente fala, pô, viola, no máximo ali 41,5, 42, porque maior que isso, já perde o timbre contralto, porque é justamente o timbre original que teria que ter isso. Ah, mas eu toco viola e faço tenor. Tudo bem, mas a voz original do seu instrumento é o contralto. Assim para o violoncelo, fazer um violoncelo gigantesco, ele virar um contrabaixo, ele vai para o baixo. Não é a intenção. A voz do violoncelo é tenor. Ah, mas com o meu violoncelo eu faço baixo na igreja. Ok, mas você tem que entender que existe uma voz principal. Existe como ele foi criado, como até hoje é. Violino, voz soprano. Viola, voz contralto. Tenor, para o violoncelo. E o contrabaixo, a voz do baixo. Vamos fazer o seguinte agora, eu vou pôr só um trechinho. No YouTube você consegue colocar assim, cantora soprano, cantora contralto, cantores tenores e baixo. Vamos dar uma navegadinha agora num vídeo para vocês perceberem. Primeiro, vamos fazer com um vídeo de uma cantora soprano. Eu sei que o pessoal vai falar, William, mas não é igual, é diferente. Pessoal, o violino é para aproximar. A gente é ser humano, a gente tem uma voz. Então a cantora vai ter uma tessitura, um timbre parecido. Não é para ser igual. A voz dela não é um violino, é uma voz, tá? Então vamos ver agora primeiro o timbre soprano. Esse timbre, esse trechinho que apareceu para vocês, é o timbre próximo às frequências, a tessitura, o nível da frequência é próximo do violino, que é de uma cantora soprano. Agora vamos ver o timbre contralto. Perceberam a diferença? Como a soprano ela é muito mais aguda que o contralto. O contralto é uma voz mais grave. Então justamente esse é o timbre que a viola originalmente é para ter. O timbre contralto, como essa voz um pouco mais grave. Então esses dois instrumentos, o violino e a viola, a gente fala que ele é feminino porque eles se enquadram num timbre de voz feminina. Mulher e homem pode tocar, não importa, não é isso. Repetindo, aqui a gente está falando de timbre, de tessitura. Então justamente isso. Vocês perceberam que ele é mais grave? Então a viola é justamente para ter essa voz um pouquinho mais grave, o timbre contralto. Vamos ver agora o timbre tenor, que é o agudo da voz masculina. Que bella cosa na giornata e sole, n'aria serena dopo una tempesta. Então aí um dos cantores mais famosos, Pavarotti, um trechinho dele. E como eu disse, no YouTube você acha de todas as vozes muito mais. Aqui é só um trechinho para vocês entenderem. O violoncelo é para ter justamente essa tessitura, esse timbre. Então todos esses cantores que eu estou mostrando, cada instrumento tem a mesma tessitura, a mesma frequência ali. Lembrando, não é igual, eu estou falando da frequência de voz. E por último, não menos importante, agora a gente vai ver um trechinho de cantores fazendo o baixo, inclusive baixo profundo. Então vocês vão ver que é muito mais grave. Interessante, né? Dá para perceber nitidamente a diferença do Pavarotti para esses cantores baixos, como é muito mais grave. Esse grave é justamente a tessitura, a voz do contrabaixo. Então, por isso que a gente fala que o violoncelo e o contrabaixo são instrumentos masculinos, quando se refere ao timbre do tenor, timbre do baixo, respectivamente próximos. Então, automaticamente eles são instrumentos do timbre masculino. Interessante, né? O que você achou disso? Você gosta mais dos instrumentos femininos, violino, viola, aquele som mais agudo? Ou você prefere instrumentos na voz masculina, no timbre masculino, tenores, baixos, que é muito mais grave, até mais confortável para os nossos ouvidos? Você prefere o timbre feminino ou você prefere o timbre masculino? Interessante, você sabia disso? Deixa aqui nos comentários qual é o seu preferido, qual você toca, às vezes qual que você gostaria de aprender. Pessoal, vou ficando por aqui.
Espero ter trazido uma informação importante para vocês entenderem a diferença de instrumento masculino e instrumento feminino. Vai aparecer agora aqui para vocês este próximo vídeo aqui para se inscrever e até mais!